Se você gosta de histórias de drama familiar com reviravoltas emocionantes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Essa história vai te deixar grudado na tela até o final. Capítulo 1. O Império de Saba. A chuva batia forte nas janelas do 18º andar do Hospital Serolibanas, naquela terça-feira de março. São Paulo estava cinzenta, como se a própria cidade pressentisse que algo monumental estava prestes a acontecer. No quarto 1847, Antônio Silveira, aos 68 anos, respirava com dificuldade, conectado a uma série de aparelhos que mantinham seu corpo funcionando. O homem que um dia foi chamado de Rei do Concreto estava irreconhecível, sua pele amarelada pelos medicamentos, os cabelos brancos ralos. As mãos que assinaram contratos de milhões agora tremiam fracas sobre o lençol hospitalar, mas seus olhos verdes, mesmo embaçados pela morfina, ainda mantinham aquela intensidade que construiu um dos maiores impérios imobiliários do Brasil. Carmen Silva, de 52 anos, ajeitava as almofadas atrás da cabeça do patrão com o mesmo carinho maternal que demonstrava há 15 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e seu uniforme azul marinho estava impecável, mesmo depois de 3 dias dormindo na poltrona ao lado da cama. Suas mãos calejadas de tanto trabalho contrastavam com a delicadeza com que tocava o rosto febril de Antônio. "Seu Rafael tá chegando, seu Antônio", sussurrou ela, segurando a mão fria do homem que já havia sido o terror dos negócios brasileiros. "Falei com ele no telefone agora há pouco, o voo dele aterrissa em 2 horas. Ele está desesperado para te ver." Antônio abriu os olhos lentamente. Mesmo debilitado pela doença, seu olhar ainda carregava a intensidade que construiu um império, de construção civil avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Ele tentou sorrir ao ouvir o nome do filho. "Carmen, minha filha, você foi a única que ficou." A voz saiu rouca, quase inaudível. 15 anos. Você nunca me abandonou. "Não fale assim, patrão. O senhor vai melhorar." Os médicos disseram que ainda há esperança. Um sorriso fraco, mas genuíno, apareceu nos lábios do moribundo. "Não minta para um homem que está morrendo, minha filha. Você sabe que eu sempre soube quando as pessoas mentiam para mim. Era meu dom nos negócios e minha maldição na vida pessoal." Carmen sentiu os olhos marejarem. Em 15 anos cuidando da mansão do Silveira no Morumbi, ela havia visto Antônio em seus momentos mais altos e mais baixos. Viu construir arranha-céus que mudaram o skyline de São Paulo, mas também o viu chorar sozinho no escritório, quando as traições amorosas se acumulavam. Era ela quem limpava os copos de uísque quebrados, quando ele descobria mais uma infidelidade. Era ela quem preparava chá de camomila quando as insônias atacavam. "Sabe, Carmen", continuou Antônio, com a voz mais clara agora, como se estivesse reunindo suas últimas forças, "eu construí mais de 200 prédios nesta cidade. Empreguei milhares de pessoas, movi montanhas de concreto e aço. Mas sabe, foi minha maior construção?" Carmen balançou a cabeça, curiosa. "Foi a confiança que você depositou em mim. Uma mulher simples, honesta, que nunca me pediu nada além do salário justo, e que me deu o que nenhuma das minhas esposas milionárias conseguiu me dar: paz." As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carmen. "Seu Antônio, o senhor me deu muito mais do que eu merecia. Me tratou como família quando eu era só uma desconhecida que veio do interior procurando trabalho. Onde estão elas, Carmen? As 5 rainhas da minha vida?" perguntou com ironia amarga, mas também com uma pontada de tristeza. Carmen baixou os olhos. Sabia exatamente onde estavam as ex-esposas e amantes de Antônio. Provavelmente em seus apartamentos luxuosos na Bela Vista, nos Jardins, em Moema, esperando a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Nos últimos 3 meses de internação, apenas 2 haviam aparecido para visitá-lo, e mesmo assim por poucos minutos, mais preocupadas em serem vistas pelos fotógrafos do que em realmente saber de seu estado. "O senhor sabe onde elas estão, patrão, cuidando dos próprios interesses, como sempre, e você está aqui." Como sempre, Antônio apertou a mão dela com a pouca força que tinha. "Carmen, você tem filhos?" "Tenho 3. Seu Antônio, o senhor conhece todos. Marcos, de 28 anos, que trabalha de mecânico. Luciana, de 25, que é professora, e João, de 22, que está fazendo faculdade de administração. E netos?" O rosto de Carmen se iluminou. 5 netos, patrão, 2 da Luciana e 3 do Marcos. O mais novo tem apenas 6 meses. 5 netos. Antônio repetiu, pensativo. "Eu só tenho o Rafael. 5 casamentos, dezenas de relacionamentos, e só consegui um filho. Você, com sua vida simples, construiu uma família linda." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho da chuva e dos aparelhos médicos. Carmen estava tricotando uma mantinha para seu neto mais novo,
movimento automático que a acalmava nos momentos de tensão. Carmen, preciso te contar uma coisa importante, disse Antônio, de repente mais alerta. Sobre meu testamento, ela parou de tricotar e olhou para ele, surpresa. Patrão, o senhor não precisa. Preciso sim. Você precisa saber. Na semana passada, chamei o Dr. Mendonça aqui. Mudei tudo, Carmen. Mudei todo o testamento. Mas por quê, seu Antônio? Porque finalmente entendi qual é a diferença entre preço e valor. Minhas ex-esposas sempre souberam meu preço. Você sempre soube meu valor. Antes que Carmen pudesse responder, a porta do quarto se abriu com força. Rafael Silveira entrou, correndo, ainda com a roupa amarrotada da viagem de 11 horas de Londres a São Paulo. Pai! Rafael praticamente gritou, correndo para a cama. Aos 28 anos, Rafael era uma versão mais jovem e gentil do pai menos alto, com 1,85 metro, cabelos escuros ondulados, olhos verdes penetrantes, mas sem a dureza que os negócios haviam impresso. No rosto de Antônio, formado em arquitetura pela USP com especializações em sustentabilidade, havia passado os últimos 2 anos em Londres, trabalhando num escritório renomado, tentando construir sua própria identidade longe da sombra paterna e dos escândalos familiares. Carmen se levantou discreta da cadeira, guardando a tricô na bolsa. Vou deixar vocês conversarem, disse, dirigindo-se à porta. Não, Carmen. A voz de Antônio soou mais firme do que havia soado em semanas. Você fica. Faz parte da família, mais do que muita gente que leva meu sobrenome. Rafael abraçou o pai, sentindo como o corpo outrora robusto, que ele lembrava erguendo-o nas costas quando criança menos estava frágil como um passarinho. Por que não me ligou antes? Eu teria cancelado tudo e voltado imediatamente. Não queria te preocupar, filho. E além disso, tinha que resolver umas coisas primeiro, coisas importantes que não podiam esperar. Que coisas, pai? Antônio olhou para Carmen, depois de volta para Rafael. Senta aí, meu filho. Vou contar algumas verdades que você precisa saber. Rafael puxou uma cadeira e ficou entre Carmen e o pai. A chuva continuava batendo na janela, criando uma atmosfera intimista no quarto hospitalar. Rafael, em 40 anos de negócios, eu aprendi que existem 2 tipos de pessoa neste mundo. As que ficam quando você está subindo e as que ficam quando você está descendo. O jovem escutava atentamente. Suas, digamos, madrastas, sempre estiveram comigo quando eu estava subindo, quando o dinheiro entrava, quando os negócios prosperavam, quando as festas eram glamurosas, mas sabe quantas apareceram aqui nestes 3 meses de hospital? Quantas, pai? 2. Lígia veio uma vez, ficou 10 minutos, e saiu porque disse que hospitais a deprimiam. Mariana apareceu na semana passada, mas passou o tempo todo falando ao telefone sobre um processo que estava tocando. Rafael balançou a cabeça, decepcionado, mas não surpreso. E Carmen? Carmen dormiu naquela poltrona 47 noites. Eu contei. Filho, 47 noites cuidando de um velho teimoso que nem era parente dela. Carmen ficou vermelha. Seu Antônio, não foi sacrifício nenhum. O senhor faria o mesmo por mim. Faria, Carmen. E é exatamente isso que quero dizer. Antônio se virou para Rafael. Filho, eu te deixei uma herança de quase 2 bilhões de reais. Mas a maior riqueza que posso te dar não é dinheiro. É o exemplo desta mulher aqui ao lado. Os 3 passaram a noite conversando. Antônio contou histórias da infância de Rafael, que Carmen nunca havia ouvido, menos como ele construía castelos de areia, na praia de Guarujá, como chorava quando tinha que cortar o cabelo, como adorava ajudar o pai no escritório fingindo que lia os contratos. Carmen preparou chá para todos no pequeno fogão elétrico que havia trazido de casa e permaneceu ali, uma presença reconfortante na despedida mais difícil de suas vidas. Rafael, disse Antônio quando o céu começou a clarear, promete uma coisa para seu pai. Qualquer coisa, pai, cuida da Carmen. E deixa ela te ensinar o que eu nunca consegui te ensinar. O que é isso, pai? Como ser rico por dentro. Às 6h32 da manhã de quarta-feira, 18 de março. Antônio Silveira fechou os olhos pela última vez, segurando as mãos de seu filho e da mulher que foi sua família verdadeira nos últimos 15 anos de vida. Capítulo 2. As 5 Rainhas Sergipe. MUBI e Elis Amu Funeral de Antônio Silveira. Foi um espetáculo à altura do homem que ele havia sido. A Igreja do Rosário, no centro histórico de São Paulo, estava lotada de empresários, políticos, jornalistas e personalidades da sociedade paulistana. Flores caríssimas cobriam todo o altar, e o coro da igreja cantava música sacra. Mas todos os olhares se voltavam para o primeiro banco, onde estava sentado o verdadeiro show da cerimônia. As 5 mulheres que marcaram a vida amorosa de Antônio Silveira ocupavam o banco da frente, cada uma mais elegante e imponente
A outra, como se estivessem competindo para ver quem fazia o luto mais glamouroso. Lígia Monteiro, 45 anos, era a primeira ex-esposa e a mais velha do grupo. Loira platinada, com cirurgias plásticas que custaram uma fortuna. Vestia um Chanel preto, que valia mais que um carro popular. Suas joias, pérolas, Mikimoto no pescoço, relógio Cartier, brincos Tiffany, brilhavam discretamente na luz filtrada. Das Vitre, herdeira de uma família tradicional paulistana, que havia perdido a fortuna nos anos 80. Conheceu Antônio, numa festa da alta sociedade, em 1993, quando ele ainda estava construindo seu império. 15 anos de casamento, murmurava. Para Valéria, a segunda esposa, sentada ao seu lado. Eu que o ajudei a se tornar quem ele foi, eu que o apresentei para metade dos contatos que fizeram ele rico. Tenho direitos adquiridos sobre essa fortuna. Valéria Santos Forianos era morena, exuberante, com curvas que paravam o trânsito mesmo aos 40. Ex-modelo que desfilou para grandes marcas internacionais nos anos 2000. Conheceu Antônio numa festa em Búzios em 2008, quando ainda estava casado com Lígia. O que começou como caso extraconjugal virou casamento, após um divórcio escandaloso, que rendeu manchetes durante meses. 15 anos, Lígia, mas quantos você passou realmente com ele? Respondeu Valéria em voz baixa, ajeitando seu vestido Dolce & Gabbana. 7 anos eu aguentei as traições dele, as humilhações públicas, as noites sozinha enquanto ele viajava para fechar negócios. Tenho direito a pelo menos 30% dessa herança. Do outro lado do banco, Beatriz Fonseca, 38 anos, ajeitava nervosamente seus cabelos ruivos. Empresária do ramo de cosméticos, dona de uma cadeia de lojas de produtos de beleza, havia conhecido Antônio numa feira de negócios em 2014. Seu casamento durou apenas 3 anos, mas foram anos de muito luxo e investimentos pesados na expansão de sua empresa. Vocês podem falar o que quiserem, sussurrou Beatriz, mas eu fui a única que realmente entendeu os negócios dele. Participei de reuniões, dei opiniões sobre investimentos, ajudei a fechar contratos importantes. Não fui apenas uma esposa decorativa. Mariana Oliveira, 35 anos, observava tudo com seus olhos azuis calculistas. Advogada formada pela PUC, SP, pós-graduada em Direito Empresarial. Havia conhecido Antônio quando ele a contratou para resolver um processo trabalhista complexo. O que começou como relação profissional virou pessoal, e depois casamento. Foi a única que conseguiu um acordo de separação extremamente generoso quando se divorciou dele 2 anos antes. Meninas, disse Mariana com sua voz sempre controlada, vocês estão pensando pequeno. Eu sei exatamente o que fazer. Tenho todos os documentos das empresas, conheço as movimentações financeiras, sei onde estão os pontos fracos da herança. Com minha experiência jurídica, podemos contestar qualquer testamento. E finalmente, Sabrina Costa, 29 anos, a mais nova e ambiciosa do grupo. Loira, alta, com um corpo escultural, mantido por personal trainers caros e nutricionistas renomados. Não havia sido esposa, mas amante oficial nos últimos 3 anos de vida de Antônio. Formada em marketing pela ISPM, trabalhava como diretora de marketing numa das empresas do Grupo Silveira, posição que conseguiu mais pelos atributos físicos do que pelo currículo. Vocês todas tiveram suas chances e perderam, disse Sabrina, com petulância juvenil. Eu fui a que esteve com ele por último. Eu que cuidei dele, quando vocês já tinham desistido. Ele me prometeu coisas. Temos contratos assinados. As 5 formavam um grupo improvável e historicamente rival, mas agora, unidas pelo interesse comum. A fortuna de 2 bilhões de reais, que Antônio deixara para trás. Do outro lado da igreja, Rafael vestia um terno preto italiano, carregando o peso do momento com dignidade que impressionava. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas mantinha a postura ereta. Ao seu lado, Carmen vestia um vestido preto simples, que havia comprado numa loja popular do Brás. Mas sua dignidade natural fazia parecer mais elegante que todas as mulheres cheias de grife do primeiro banco. Durante a cerimônia, o padre falou sobre a generosidade de Antônio, menos as creches que financiou, as bolsas de estudo que ofereceu, os empregos que gerou, mas as 5 ex-mulheres pareciam mais interessadas em observar quem estava presente na igreja, calculando alianças e apoios para a batalha que sabiam que estava por vir. Olha quanta gente importante, comentou Lígia acenando discretamente. Para um empresário conhecido, todos sabem que Antônio não deixaria a fortuna inteira para um menino inexperiente. Rafael pode até ser bonito e educado, disse Valéria, mas não entende nada de negócios. Vai precisar da nossa ajuda para administrar essa herança. Após a cerimônia, o cortejo seguiu para o cemitério São Paulo, onde Antônio seria enterrado. No jazigo da família, ao lado de seus pais, a chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento.
Centenas de pessoas acompanharam o enterro, incluindo dezenas de jornalistas que documentavam cada momento. Quando o caixão de Antônio foi baixado à terra, Rafael chorou abertamente. Carmen, discreta, oferece-lhe um lenço bordado, que ela mesma havia feito. Nesse momento, as 5 mulheres se aproximaram. Rafael, meus pêsames, disse Lígia com voz melíflua, estendendo a mão enluvada. Sei como está sendo difícil para você. Seu pai foi um homem extraordinário. Obrigado, Lígia, respondeu Rafael, tentando manter a compostura. Rafael, querido, interferiu Valéria, colocando a mão no braço dele, precisamos conversar sobre os negócios do seu pai. Há muitas questões pendentes que não podem esperar. As empresas precisam de direcionamento. Obrigado pela preocupação, Valéria, mas agora não é momento para isso. Claro! Claro! Disse Beatriz, se adiantando. Mas você sabe que todas nós temos direitos. Todas contribuímos para a construção desse império de uma forma ou de outra, e todas nós podemos ajudar na transição, completou Mariana com sua voz profissional. Eu sou advogada, entendo de sucessões. Beatriz é empresária experiente. Lígia conhece a alta sociedade paulistana como ninguém. Sabrina, não querendo ficar para trás, foi mais direta. Rafael, seu pai me prometeu coisas. Temos acordos assinados, contratos de trabalho, participação nos lucros. Não podem, simplesmente, Rafael olhou para as 5 mulheres, depois para Carmen, que permanecia silenciosa ao seu lado, respeitosa, na sua dor. Senhoras, disse finalmente, com uma firmeza que surpreendeu a todas. Eu entendo suas preocupações e agradeço o interesse. Mas hoje é dia de luto, não de negócios. É dia de honrar a memória do meu pai, não de discutir herança, mas Rafael, insistiu Lígia, com um sorriso forçado. Não, amanhã, às 14 horas, no escritório do Dr. Mendonça. Lá vamos tratar de todas as questões legais e empresariais. Dr. Henrique Mendonça era o advogado particular de Antônio há mais de 20 anos. Homem de confiança absoluta. Discreto como um padre, conhecia todos os segredos da família Silveira, menos os negócios legais e os nem tanto, os casos extraconjugais, as batalhas judiciais. Tudo, as 5 mulheres se entreolharam. Pela primeira vez, viram em Rafael não um menino que conheceram, mas um homem decidido que não seria facilmente manipulado. Lígia, sempre a líder natural do grupo, tomou a frente. Tá bem, Rafael. Até amanhã, então. E novamente, nossos pássaros. Quando ficaram sozinhos no cemitério apenas Rafael, Carmen e alguns funcionários da família, o silêncio foi reconfortante. Rafael abraçou Carmen com força. Obrigado por estar aqui comigo. Não sei como teria passado por isso sozinho. Seu pai foi como um pai para mim também, Rafael. Ele me acolheu quando eu não tinha nada. Me deu dignidade. Me tratou como gente quando o mundo me via apenas como mais uma empregada. Carmen, Rafael parou de andar e olhou seriamente para ela. Eu preciso te contar uma coisa, sobre o testamento do meu pai. A faxineira olhou surpresa para o rapaz. Testamento? Meu pai me ligou 3 dias antes de morrer, quando você tinha saído para comprar os remédios dele. Ele mudou o testamento. Carmen, mudou tudo. Mudou como? Rafael respirou fundo. Você vai descobrir amanhã, junto com as outras. Mas quero que você saiba que, independente do que acontecer, você sempre será a família para mim. Carmen sentiu um arrepio na espinha. Rafael, você está me assustando. Não precisa ter medo, Carmen. Meu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Capítulo 3. A revelação que mudou todo o escritório de advocacia Mendonça e Associados ocupava todo o 23º andar de um prédio espelhado na Faria Lima, a sala de reuniões principal, com uma mesa de mogno gigantesca importada da Inglaterra e vista panorâmica para a cidade. Estava tomada por uma tensão quase palpável naquela quinta-feira à tarde. As 5 mulheres chegaram pontualmente às 14 horas, cada uma acompanhada de seu advogado particular e assessores. Era um verdadeiro exército jurídico preparado para a guerra. Lígia trouxe Dr. Fernando Costa, especialista em direito de família com 30 anos de carreira e fama de nunca ter perdido uma causa de herança. Valéria estava com doutora Patrícia Lima, uma advogada agressiva conhecida por ganhar causas impossíveis, usando todos os recursos legais disponíveis. Beatriz, Mariana e Sabrina também vieram com suas respectivas representações legais. Um total de 15 advogados e assistentes preenchiam metade da sala. O ambiente estava carregado. As mulheres conversavam em sussurros com seus advogados, revisando estratégias e argumentos. Havia pilhas de documentos sobre a mesa, tablets abertos com planilhas financeiras e um clima de expectativa que lembrava uma sala de guerra. Rafael entrou na sala pontualmente às 14 horas, acompanhado apenas de... A simplicidade contrastava dramaticamente com o aparato legal das 5 mulheres,
Onde está seu advogado, Rafael? Perguntou Dr. Fernando Costa com um sorriso condescendente. Dr. Mendonça representa os interesses da família, respondeu Rafael, calmamente. Carmen hesitou em se sentar à mesa de mogno, intimidada pela pompa do ambiente e pelos olhares das 5 mulheres. Carmen, seu lugar é aqui, disse Rafael firmemente, puxando uma cadeira ao seu lado. Mas Rafael, eu sou apenas a... Começou ela. Você não é apenas nada. Sente-se. Por favor. Lígia não conseguiu disfarçar o desprezo. Rafael, com todo respeito. Mas por que uma funcionária está numa reunião sobre herança familiar? Porque ela faz parte da família, respondeu Rafael sem hesitar. Dr. Mendonça, um homem de 60 anos, cabelos completamente grisalhos, óculos de grau e ternos sempre impecáveis, entrou na sala carregando uma pasta de couro e um envelope lacrado. Sua presença imediatamente trouxe seriedade ao ambiente. Boa tarde a todos. Estão aqui reunidos para a leitura do testamento de Antônio Silveira, alterado pela última vez no dia 15 de março deste ano, 3 dias antes de seu falecimento. As 5 mulheres se inclinaram para a frente, atentas a cada palavra. Seus advogados tinham blocos de notas prontos. Antes de começar, continuou Dr. Mendonça, devo informar que este testamento foi elaborado com o Sr. Antônio em pleno gozo de suas faculdades mentais, na presença de 3 testemunhas idôneas, e seguindo rigorosamente todas as exigências legais. Ele abriu a pasta e retirou um documento de várias páginas. Eu, Antônio Carlos Silveira, brasileiro, viúvo, empresário, portador do RG, número, vou pular as formalidades e ir direto às disposições. O silêncio na sala era absoluto. A minha primeira esposa, Lígia Monteiro, com quem fui casado, de 1993 a 2008, reconhecendo os anos que estivemos juntos e sua contribuição para minha vida pessoal, deixo a quantia de 5 milhões de reais. Lígia empalideceu. Suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar a taça de água. 5 milhões? Apenas 5 milhões? Isso é uma piada. Por favor, deixe-me terminar, pediu Dr. Mendonça. Não há interrupções durante a leitura oficial. A minha segunda esposa, Valéria Santos, com quem fui casado, de 2009 a 2016, deixo igualmente a quantia de 5 milhões de reais. Valéria se levantou da cadeira, indignada. Isso é um insulto. Eu sacrifiquei minha carreira internacional por esse homem. Tenho direito a muito mais. Dr. Fernando Costa puxou-a de volta para a cadeira. Calma, Lígia. Vamos ouvir tudo primeiro. A minha terceira esposa, Beatriz Fonseca, com quem fui casado de 2017 a 2020, deixo 5 milhões de reais, agradecendo sua companhia e desejando sucesso em seus empreendimentos. Beatriz fechou os punhos. Ele investiu 15 milhões na minha empresa. Como pode me deixar apenas 5? A minha quarta esposa, Mariana Oliveira, com quem fui casado de 2021 a 2020, deixo 5 milhões de reais, reconhecendo sua competência profissional e esperando que continue prosperando em sua carreira jurídica. Mariana, sempre controlada, manteve a expressão séria, mas sua mandíbula estava tensa. Intertessant, muito interessante. A Sabrina Costa, que foi minha companheira nos últimos 3 anos, deixo 5 milhões de reais, agradecendo sua dedicação e desejando que encontre a felicidade que merece. Sabrina bateu a mão na mesa. Ele me prometeu muito mais. Timos. Contratos? Eu era a única que realmente estava com ele. Dr. Mendonça continuou imperturbável. 25 milhões no total para as 5 senhoras. Agora, sobre o restante da herança, todas as mulheres se inclinaram ainda mais para frente. O restante da minha herança, incluindo todas as empresas do Grupo Silveira, as propriedades imobiliárias, investimentos, ações, aplicações financeiras e demais ativos, totalizando aproximadamente 1 bilhão e 975 milhões de reais. Deixo integralmente para meu filho Rafael Silveira, confiando que saberá honrar o legado familiar e fazer o uso correto desta responsabilidade. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As 5 mulheres pareciam ter levado um soco no estômago. Lígia foi a primeira a se recuperar. Isso não pode ser legal. Eu tenho direitos adquiridos. Regime de comunhão parcial de bens. Todas nós temos direitos, gritou Valéria, perdendo completamente a compostura. Dr. Fernando Costa tentava acalmar sua cliente. Lígia, vamos analisar com calma. Há recursos legais. O testamento está perfeitamente legal, disse Dr. Mendonça calmamente, e foi elaborado, seguindo rigorosamente todas as normas jurídicas. Bracel. Mariana, recuperando sua voz profissional, questionou. Dr. Mendonça, quero ver todos os documentos, exames médicos que comprovem sanidade mental, declarações das testemunhas, enfim, toda a documentação. Claro, doutora Mariana. Tudo está aqui, e à disposição, para análise. Mas há mais, continuou o Dr. Mendonça. Todos olharam para ele.
Surpressos. Antônio deixou uma carta pessoal para ser lida após o testamento. O advogado abriu um envelope lacrado com o selo pessoal de Antônio e começou a ler com voz solene. Meu querido filho Rafael, se você está ouvindo esta carta, significa que parti desta vida. Deixo toda a minha fortuna para você não apenas porque é meu herdeiro legal, mas porque sei que fará o uso correto dela. Você tem algo que eu demorei 60 anos para aprender. Um coração generoso. Rafael sentiu os olhos marejarem. Mas há algo que precisa saber, meu filho. A pessoa que mais me ajudou, que esteve ao meu lado incondicionalmente, que cuidou de mim quando todos me abandonaram, foi Carmen Silva. Ela é mais família para mim do que muitas pessoas que levam meu sobrenome ou que passaram por minha cama. Carmen estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. As 5 ex-mulheres a olhavam com uma mistura de desprezo e inveja. Carmen nunca me pediu nada além de um salário justo. Nunca exigiu presentes caros, viagens luxuosas ou joias. Mas me deu algo infinitamente mais valioso: lealdade, carinho sincero e paz de espírito. Dr. Mendonça fez uma pausa, olhando para todas as pessoas presentes. Por isso, meu filho, peço que cuide dela como ela cuidou de mim. Mais que um pedido, é um desejo de pai, que você reconheça o valor desta mulher extraordinária. As 5 mulheres se entreolharam, percebendo onde a conversa estava indo. Por fim, deixo uma instrução específica. Meu filho tem total liberdade para fazer o que quiser com a herança. Se decidir dividir com quem julgar merecedor, essa é sua escolha soberana. Se decidir investir em causas sociais, apoio. Se expandir os negócios, apoio. Confio completamente em seu coração e em seu julgamento. Rafael se levantou, lentamente, sentindo o peso de 2 bilhões de reais sobre seus ombros, mas também a confiança infinita do pai. Senhoras, começou, com uma voz firme, que surpreendeu a todos. Vocês todas fizeram parte da vida do meu pai. Algumas por mais tempo, outras por menos. Todas, de alguma forma, contribuíram para a vida dele. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade de São Paulo lá embaixo. Mas há uma pessoa nesta sala que esteve presente todos os dias dos últimos 15 anos, que acordava às 5 horas da manhã para preparar o café do jeito que ele gostava, que ficava até tarde esperando ele voltar das viagens de negócios, que cuidou dele quando teve pneumonia, quando passou pela primeira cirurgia de câncer, quando teve depressão. Ele se virou para Carmen, que estava vermelha de emoção, uma pessoa que nunca pediu aumento de salário, que trabalhou feriados e finais de semana sem reclamar, que me ligava em Londres para contar como meu pai estava. Mesmo quando eu estava muito ocupado para perguntar, as 5 mulheres observavam em silêncio, percebendo que estavam perdendo uma batalha que nem haviam começado a lutar. Uma pessoa que conhecia os remédios dele de cor, que sabia exatamente como ele gostava do bife menos mal passado com pouco sal, que era a única pessoa no mundo que conseguia faz Close sorrir nos últimos meses de vida. Rafael caminhou até Carmen e segurou suas mãos. Carmen Silva, você não é nossa funcionária. Você nunca foi. Você é nossa família. Você é a mãe que eu não tive depois que minha mãe biológica morreu quando eu tinha 5 anos. Volca é a filha que meu pai sempre quis ter além de mim. Carmen estava soluçando. Por isso, usando a liberdade que meu pai me deu no testamento, decido formalmente dividir metade da herança com você, 987 milhões de reais. Oh! Silêncio foi quebrado pelo barulho de várias cadeiras sendo empurradas ao mesmo tempo e exclamações de indignação. Isso é um absurdo! Gritou Lígia, batendo a mão na mesa. Ela é uma faxineira! Protestou Sabrina com desprezo. Rafael, você enlouqueceu completamente, disse Beatriz. Isso não pode ser legal, declarou Valéria. Mariana, sempre mais calculista, tentou uma abordagem diferente. Rafael, você é jovem, tá emocionado pela morte do seu pai. Não precisa tomar decisões tão drásticas agora. Podemos encontrar uma solução mais equilibrada para todos. Carmen se levantou, tremendo. Rafael, eu não posso aceitar isso. Não é certo. É muito dinheiro. Eu nem sei contar tanto dinheiro. Come on. Rafael segurou as 2 mãos dela e falou olhando nos seus olhos. Você cuidou do meu pai quando eu estava construindo minha carreira em Londres. Você o amou quando essas mulheres só pensavam no que ele podia dar a elas. Você chorou de verdade no funeral dele. Você merece mais que qualquer uma delas. Mas Rafael, Carmen, você tem filhos, tem netos. Agora você pode dar para eles tudo o que sempre quis dar. Pode pagar a melhor faculdade para seus netos. Pode comprar uma casa digna para sua família. Pode realizar todos os sonhos que teve que guardar, porque o dinheiro sempre foi pouco. As lágrimas de Carmen agora eram de emoção pura. Nós vamos contestar, ameaçou Mariana, recuperando sua postura profissional. Isso não vai ficar assim. Vocês podem tentar, disse Rafael, virando-se para as 5 mulheres.
mas a herança é legalmente minha. E eu posso fazer o que quiser com ela. Dr. Mendonça confirmou. De fato, a decisão de Rafael é juridicamente válida. Lígia se dirigiu às outras 4. Meninas, precisamos nos unir. Isso é uma guerra agora. As 5 mulheres saíram da sala em fúria, seus advogados correndo, atrás, já planejando a estratégia de contestação que levaria os tribunais brasileiros a uma das batalhas judiciais mais famosas da década. Carmen ainda estava em choque. Rafael, quase R$1 bilhão. Eu não sei nem como se gasta tanto dinheiro. Carmen, você não precisa gastar. Você merece ter. E vamos fazer coisas incríveis com esse dinheiro. Coisas que meu pai ficaria orgulhoso de ver. Capítulo 4. A guerra judicial e o triunfo do coração nos 6 meses seguintes. São Paulo se tornou o palco da batalha judicial mais comentada da década. A imprensa brasileira estava em festa permanente. Todos os dias, os jornais estampavam manchetes sobre a guerra da herança bilionária, as 5 contra 1. A faxineira mais rica do Brasil, ou o filho, que escolheu o coração. As 5 ex-mulheres de Antônio Silveira formaram uma aliança que surpreendeu até mesmo seus próprios advogados. Mulheres que antes se detestavam, que haviam brigado por causa do mesmo homem, agora estavam unidas por um interesse comum: derrubar a decisão de Rafael e conseguir uma fatia maior da herança bilionária. Lígia assumiu naturalmente a liderança do grupo. Com sua experiência de décadas na alta sociedade paulistana, ela organizou uma verdadeira campanha de guerra. Alugaram um escritório inteiro na região da Paulista para servir como central de operações. Contrataram uma empresa de relações públicas para gerenciar sua imagem na imprensa, e trouxeram Dr. Roberto Silva, um dos criminalistas mais famosos e caros do Brasil. Precisamos atacar em várias frentes, explicou Lígia numa reunião em seu apartamento triplex nos Jardins. Primeiro, questionamos a capacidade mental de Antônio quando fez o testamento. Segundo, investigamos se houve coação ou influência indevida desta Carmen. Terceiro, atacamos a decisão do Rafael como sendo tomada sob pressão emocional. Valéria, sempre dramática, completou. E não podemos esquecer da opinião pública. Uma faxineira ficar bilionária da noite pro dia? O povo brasileiro vai achar estranho. Beatriz, com sua mentalidade empresarial, sugeriu: podemos contratar detetives particulares para investigar o passado desta mulher. Deve ter algo que possamos usar. Mariana, a advogada do grupo, tinha uma visão mais técnica. O ponto legal mais forte é questionar se Rafael tinha maturidade emocional para tomar essa decisão tão logo após a morte do pai. Podemos alegar estado de choque pós-traumático. Sabrina, a mais jovem, queria uma abordagem mais agressiva. Por que não vazamos para a imprensa que ela seduziu um homem moribundo para conseguir a herança? Por outro lado, Carmen estava vivendo um verdadeiro pesadelo. A mulher que sempre viveu na simplicidade e no anonimato, de repente se viu no centro de um furacão mediático que não conseguia compreender. Rafael, disse ela numa manhã de setembro, sentada na cozinha da mansão do Morumbi, eu não aguento mais essa pressão. Os repórteres ficam na porta de casa da minha irmã em Cidade Tiradentes o dia inteiro. Meus netos não conseguem nem ir à escola direito porque tem jornalista perseguindo eles. Rafael, que também estava exausto da pressão constante, tomava seu café enquanto lia as últimas notícias no tablet. A manchete do dia era: faxineira bilionária compra mansão de R$50 milhões. Carmen, você comprou essa mansão? Claro que não. Eu nem saí de casa esta semana. Eles inventam essas coisas para vender jornal. Eu sei que está difícil. Carmen, para mim também está. Ontem um repórter me seguiu até a academia e ficou fazendo perguntas sobre minha vida sexual. Rafael, às vezes fico pensando, será que vale a pena toda essa luta? Talvez seja melhor eu desistir da herança e voltar para minha vida simples. Rafael pousou o tablet e olhou seriamente para ela. Carmen Silva, sabe por que meu pai escolheu você? Porque você é exatamente assim, humilde, simples, sem ambição desmedida. Você quer desistir porque não é ganancioso. Elas querem lutar porque são. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim da mansão. Volca, queer. Saber quem você é de verdade? Você é a mulher que limpou o vômito do meu pai quando ele estava fazendo quimioterapia. Enquanto as esposas dele estavam em spas na Europa se recuperando do estresse de ter um marido doente, os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Você é quem ficou 3 dias direto no hospital, quando ele teve pneumonia no ano passado, dormindo na cadeira desconfortável, enquanto eu estava em Londres ocupado demais com minha carreira para voltar. Você é quem preparava a sopa de madrugada. Quando ele não conseguia dormir de dor, você é quem segurava a mão dele quando os médicos disseram que não havia mais esperança. Você é quem me ligava para contar como ele estava.
mesmo quando eu estava muito ocupado para perguntar. Rafael se virou para ela. Você é quem conhecia os remédios dele melhor que qualquer médico, quem sabia exatamente como ele gostava do café forte, com 2 colheres de açúcar e uma pitada de canela. Menos quem era a única pessoa na Terra que conseguia faz-Chloe sorrir nos últimos meses de vida. Então não me venha dizer que você não merece essa herança. Você merece cada centavo, não pelo dinheiro que vai receber, mas pela riqueza de coração que você sempre teve. Naquele mesmo dia, o julgamento principal aconteceria no Tribunal de Justiça de São Paulo. A sala do tribunal estava completamente lotada. Jornalistas de todos os canais de TV, repórteres de revistas e jornais, curiosos que conseguiram entrar, e até alguns famosos que vieram apenas para assistir ao show. Da década, as 5 mulheres chegaram juntas numa limusine preta, vestidas como se estivessem indo para uma festa de gala. Lígia usava um tailleur Armani cinza, Valéria um vestido Versace azul marinho, Beatriz um conjunto Chanel vermelho, Mariana um terno Hugo Boss preto e Sabrina um vestido Prada rosa claro. Juntas, estavam usando mais de R$200 mil em roupas e acessórios. Dr. Roberto Silva, seu advogado, era um homem imponente de 55 anos, conhecido por nunca ter perdido um caso importante. Seus honorários eram de R$500 mil, só para aparecer no tribunal, mais porcentagem sobre qualquer valor conquistado. Meritíssimo juiz, começou o Dr. Silva com sua voz grave e imponente. Estamos diante de um caso que choca qualquer pessoa. De Bamsa, uma simples funcionária doméstica, sem qualquer qualificação ou contribuição significativa para a construção de um império de R$2 bilhões, conseguiu manipular psicologicamente um homem enfermo e posteriormente seu filho inexperiente para obter uma fortuna que não lhe pertence por qualquer direito moral ou legal. As 5 mulheres acenavam discretamente com a cabeça, concordando com cada palavra. Lígia Monteiro foi casada com Antônio Silveira por 15 anos. 15 longos anos de dedicação matrimonial. Ela não apenas foi esposa, mas verdadeira parceira de negócios. Foi ela quem apresentou Antônio aos contatos mais importantes da alta sociedade paulistana. Foi através da rede de relacionamentos dela que ele conseguiu os primeiros grandes contratos. Dr. Silva caminhou pelo tribunal com a confiança de quem dominava completamente o ambiente. Valéria Santos abdicou de uma carreira internacional de modelo de sucesso. Ela desfilava para Versace, Dolce & Gabbana, marcas do mais alto nível. Para ser uma esposa dedicada, ela merece reconhecimento por esse sacrifício profissional. Beatriz Fonseca não foi apenas esposa, foi verdadeira sócia. Ela investiu conhecimento empresarial nos negócios da família, participou ativamente de decisões estratégicas, contribuiu com sua visão de mercado para expansões bem-sucedidas. Mariana Oliveira, renomada advogada, pós-graduada pelas melhores instituições do país, contribuiu com sua expertise jurídica inestimável para proteger e expandir o patrimônio familiar. Quantos processos ela ganhou para a família Silveira? Quantos milhões ela salvou com sua competência? E Sabrina Costa foi a companheira fiel dos últimos e mais difíceis anos da vida de Antônio Silveira, quando ele mais precisava de apoio emocional e carinho feminino. O advogado fez uma pausa dramática, olhando diretamente para o juiz. Contra todas essas contribuições documentadas, comprovadas, legais, temos uma faxineira a menos. E digo isso sem desrespeito à profissão, que é honesta e necessária. Menos que seduziu um homem de 68 anos, enfermo, isolado, vulnerável psicologicamente, para conseguir acesso a uma fortuna bilionária. Murmúrios de aprovação ecoaram pela parte da sala onde ficavam os simpatizantes das 5 mulheres. Mais grave ainda, ela depois manipulou um jovem de apenas 28 anos, emocionalmente abalado pela perda recente do pai, para conseguir validação dessa herança obscena. Dr. Silva se dirigiu diretamente às câmeras de TV. Senhores Eurados, este não é apenas um caso de herança. É um caso que define que tipo de sociedade queremos ser. Uma sociedade onde a manipulação e o oportunismo são recompensados com bilhões, ou uma sociedade onde o direito e a justiça prevalecem. Então foi a vez da defesa. Rafael havia mantido o Dr. Eduardo Martins, advogado mais discreto, mas conhecido por sua honestidade, competência e por nunca usar artifícios teatrais, menos apenas fatos. Meritíssimo, começou o Dr. Martins calmamente. Vou apresentar fatos documentados, não acusações infundadas ou ataques pessoais a uma mulher íntegra. Ele se dirigiu ao centro da sala com uma pasta cheia de documentos. Vamos falar de números e datas. Lígia Monteiro se divorciou de Antônio Silveira em março de 2008, depois de ser flagrada pela própria imprensa em um iate em Angra dos Reis, com um empresário casado. Ela recebeu na época Documented Demand, R$50 milhões como acordo. Lígia ficou vermelha de raiva.
sussurrando algo para seu advogado. Valéria Santos traiu Antônio Silveira, com seu personal trainer Ricardo Mendes. Caso que foi amplamente documentado pela revista Caras em 2016. Ela recebeu 35 milhões no divórcio, mais uma cobertura de 500 metros quadrados nos jardins. Beatriz Fonseca usou 15 milhões de reais de Antônio para expandir sua rede de lojas. Quando a empresa estava consolidada e gerando lucro, ela pediu o divórcio alegando incompatibilidade de gênios. Saiu do casamento com mais 25 milhões de reais. Mariana Oliveira, a dedicada advogada, processou Antônio durante o próprio casamento por suposta violência psicológica menos acusação, que depois foi desmentida por 3 empregados que testemunharam contra ela. Mesmo assim, conseguiu um acordo de 40 milhões para retirar o processo. O silêncio na sala estava ficando constrangedor. E Sabrina Costa, a companheira fiel, foi descoberta pelo Departamento de Segurança das Empresas Silveira, vendendo informações privilegiadas sobre licitações para empresas concorrentes. Há um processo criminal em andamento contra ela por espionagem empresarial. Dr. Martins se virou para 5 mulheres. Essas 5 senhoras receberam juntas mais de 165 milhões de reais em divórcios e acordos. Carmen Silva, em 15 anos de trabalho dedicado, recebia um salário de R$ 3.500 por mês, que só foi aumentado para esse valor no último reajuste. Há 2 anos. Ele mostrou documentos para o juiz. Agora vou apresentar fatos sobre Carmen Silva que nenhum jornal publicou, porque não geram manchetes sensacionalistas. O advogado abriu uma pasta com fotografias. Estas fotos foram tiradas pelo próprio Antônio Silveira, durante seus tratamentos médicos. Mostram Carmen cuidando dele, durante sessões de quimioterapia que duravam 6 horas. Onde estavam as ex-esposas durante essas sessões? As imagens eram tocantes. Carmen segurando a mão de Antônio, durante o tratamento, lendo livros para ele, levando seus próprios netos para visitá-lo no hospital. Em dezembro de 2019, quando Antônio teve uma crise de depressão, após descobrir que Sabrina estava roubando informações da empresa, quem impediu que ele cometesse suicídio? Carmen. Ela ficou 3 dias direto com ele, sem dormir, até conseguir convencê-lo a procurar ajuda psicológica. Rafael se emocionou ao ouvir essa história que não conhecia. Quando Rafael estava em Londres terminando sua especialização, e Antônio teve pneumonia no ano passado, quem cuidou dele? Carmen dormiu no sofá desconfortável do hospital por 16 dias consecutivos. As enfermeiras do Sírio-Libanas podem testemunhar. Dr. Martins mostrou mais documentos. Aqui os registros de entrada e saída do hospital. Carmen chegava às 6 horas da manhã e saía às 10 horas da noite. Todos os dias, durante mais de 2 meses. E sabe o que ela fazia? Levava comida caseira, porque Antônio não conseguia comer a comida do hospital. Tricotava meias para ele porque sentia frio nos pés por causa dos remédios. Lia jornais de economia em voz alta, porque os olhos dele estavam sensíveis demais para a leitura. O advogado fez uma pausa, deixando a emoção das informações tomar conta da sala. Meritíssimo, tenho aqui depoimentos de 15 médicos e 23 enfermeiros do Hospital Sírio-Libanês, atestando que, nos últimos 3 anos, Carmen Silva foi a única pessoa que visitou Antônio Silveira de forma consistente. Ele mostrou uma pilha de documentos. Dr. Carlos Mendonça, oncologista responsável pelo tratamento, declarou: em 30 anos de medicina, nunca vi uma dedicação como a da senhora Carmen. Ela conhecia a medicação do paciente melhor que muitos familiares diretos que já atendi. Enfermeira-chefe Marina Santos declarou: Carmen era como um anjo da guarda. Antônio ficava visivelmente mais calmo e feliz quando ela chegava. Ela fazia ele rir mesmo nos dias mais difíceis. Dr. Martins caminhou até ficar de frente para 5 mulheres. Quero fazer uma pergunta simples às requerentes. Quantas vezes vocês visitaram Antônio Silveira, nos últimos 2 anos de vida dele? O silêncio foi ensurdecedor. Baseado nos registros hospitalares, Lígia Monteiro, 0 visitas. Valéria Santos, 1 visita do 15 minutos em janeiro de 2023. Beatriz Fonseca, 0 visitas. Mariana Oliveira, 2 visitas de menos de 20 minutos cada. Sabrina Costa, 4 visitas, sempre acompanhada de fotógrafos. Carmen Silva, 847 visitas documentadas em 2 anos. 847. O impacto da informação foi devastador. Até mesmo alguns jornalistas estavam visivelmente emocionados. Meritíssimo, continuou o Dr. Martins. Não se trata de dinheiro. Trata-se de reconhecer quem realmente amou Antônio Silveira como pessoa, não como conta bancária. Ele se dirigiu ao juiz com seriedade. Carmen Silva nunca pediu herança, nunca exigiu reconhecimento, nunca tentou se aproveitar da condição de vulnerabilidade de Antônio. Ela simplesmente amou, cuidou e dedicou 15 anos de sua vida
a uma família que a acolheu. E quando Rafael decidiu reconhecer essa dedicação, essas 5 mulheres, que já receberam fortunas em divórcios, resolveram atacar uma senhora de 52 anos, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, que trabalhou honestamente toda a vida. Dr. Martins voltou para sua mesa. Por fim, quero ler um trecho do diário pessoal de Antônio Silveira, encontrado em seu escritório particular. Ele abriu um caderno de couro. 15 de fevereiro de 2025. Hoje foi um dia difícil. A químio me deixou muito enjoado. Carmen ficou comigo o tempo todo, segurando minha cabeça quando eu vomitava, limpando meu rosto com carinho de mãe. Penso em como fui injusto com ela todos esses anos, pagando tão pouco por tanto amor. Ela vale mais que todas as mulheres que passaram pela minha vida juntas. Preciso corrigir essa injustiça enquanto tenho tempo. Não havia um olho seco na sala do tribunal. O juiz pediu um intervalo de 4 horas para a deliberação. Durante esse tempo, Carmen e Rafael esperaram numa pequena sala anexa ao tribunal, enquanto as 5 mulheres se reuniam nervosamente com seus advogados no corredor. Rafael, disse Carmen, independente do resultado, eu quero que você saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Pela primeira vez me sinto realmente importante e valorizada como pessoa. Você sempre foi importante, Carmen. Meu pai sabia disso. Eu sei disso. E depois de hoje, o Brasil inteiro vai saber. Quando voltaram à sala, o juiz Dr. Fernando Almeida estava visivelmente emocionado. Aos 58 anos de carreira, ele raramente demonstrava sentimentos durante julgamentos, mas este caso havia tocado até mesmo seu coração experiente. Após analisar minuciosamente todas as provas, depoimentos e documentos apresentados, este tribunal chegou a uma decisão. O silêncio era absoluto. Este tribunal reconhece que Rafael Silveira, como o único herdeiro legítimo, tem pleno direito legal de dispor de sua herança, como julgar conveniente, conforme estabelecido no testamento válido de seu pai. As 5 mulheres se entreolharam, nervosas. No entanto, continuou o juiz, considerando as circunstâncias excepcionais deste caso, a dedicação extraordinária demonstrada pela senhora Carmen Silva e a clara intenção do falecido Antônio Silveira expressa em carta pessoal. Este tribunal não apenas valida a decisão de Rafael Silveira, mas a considera um exemplo de justiça moral que transcende questões puramente legais. Rafael e Carmen se olharam, ainda sem entender completamente. Portanto, determino que Carmen Silva tem pleno direito de receber os 987 milhões de reais da herança, quantia que reflete não apenas valor monetário, mas representa o reconhecimento oficial do valor humano, moral e afetivo de seus 15 anos de serviços dedicados à família Silveira. A sala explodiu em aplausos. Jornalistas correram para os telefones, fotógrafos dispararam flashes, e até mesmo funcionários do tribunal estavam aplaudindo. Aos requerentes, Lígia Monteiro, Valéria Santos, Beatriz Fonseca, Mariana Oliveira e Sabrina Costa menos mantenho. A decisão original do testamento, 5 milhões de reais para cada uma, valor que já é extremamente generoso, considerando as circunstâncias apresentadas. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado, e que este julgamento sirva de exemplo de que, no Brasil, ainda existem justiça e reconhecimento para quem realmente merece. As 5 mulheres saíram furiosas, prometendo recorrer a todas as instâncias possíveis, mas Rafael e Carmen estavam abraçados no meio da sala, chorando de emoção, cercados por dezenas de pessoas que queriam cumprimentá-los. Epílogo. 2 anos depois, o verdadeiro legado. 2 anos depois do julgamento histórico, a vida de Rafael e Carmen havia se transformado completamente, mas não da forma que a imprensa esperava. Carmen não comprou mansões, não adquiriu carros de luxo, não se tornou uma socialite. Ela continuou morando na mesma casa simples em Cidade Tiradentes, mas agora reformada e ampliada, para receber toda a família nos fins de semana. A diferença é que sua casa tinha a melhor segurança particular do Brasil, com seus 987 milhões de reais. Carmen criou a Fundação Antônio Silveira, a maior fundação privada de educação do país. A fundação oferecia bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores domésticos, construía creches em bairros periféricos, financiava cursos técnicos gratuitos e mantinha um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras. Sabe, Rafael, disse ela numa tarde de domingo, no escritório da fundação, nunca pensei que ia entender de números tão grandes. Mas quando você vê uma criança conseguindo entrar na universidade, porque teve uma bolsa nossa, esses números fazem sentido. Rafael, com seus 1,013 bilhões restantes, expandiu os negócios do pai, mas com um foco completamente social. Criou
o maior programa habitacional privado do Brasil, construindo casas dignas para famílias de baixa renda, com financiamento facilitado. Também desenvolveu um revolucionário sistema de construção sustentável, que reduzia em 60% o custo das obras. Papai ficaria orgulhoso de nós, disse Rafael, olhando pela janela do escritório para um dos conjuntos habitacionais que haviam construído. A gente pegou o dinheiro dele e multiplicou o amor. Ele também havia se casado com Ana Claudia, uma arquiteta especializada em projetos sociais que conheceu durante a construção de uma escola em Capão Redondo. Tiveram 2 filhas, Antônia e Carmen, menos nomes que homenageavam as pessoas mais importantes de sua vida. Tia Carmen, disse Rafael, usando o tratamento carinhoso que adotou, tem uma coisa que eu nunca te contei. O que é, meu filho? Meu pai me ligou na madrugada do dia que ele morreu. Eu estava dormindo, mas atendi. Carmen parou o que estava fazendo. Curiosa, ele disse. Rafael, cuidei da Carmen durante 15 anos. Agora quero que vocês cuidem um do outro para sempre. Não como patrão e empregada, mas como família de verdade. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. E disse mais uma coisa. O dinheiro vai acabar um dia, mas o amor que vocês têm vai durar para sempre. É isso que é herança de verdade. As 5 mulheres tentaram todas as instâncias jurídicas possíveis, mas todos os recursos foram negados. Lígia e Valéria acabaram perdendo grande parte de seus próprios patrimônios, pagando advogados caros em causas perdidas. Beatriz faliu sua empresa por má administração e teve que vender suas lojas. Mariana foi processada por vários clientes que descobriram suas práticas antiéticas e perdeu a licença para advogar. Sabrina foi condenada por espionagem empresarial e teve que cumprir 2 anos de prisão domiciliar. Ironicamente, a única que se recuperou foi Lígia, que aos 47 anos decidiu recomeçar a vida de forma simples. Usou seus 5 milhões da herança para abrir uma pequena floricultura em Campos do Jordão e descobriu que era feliz cuidando de plantas e atendendo turistas. Sabe, disse ela numa entrevista 2 anos depois, eu passei a vida inteira correndo atrás de dinheiro e esqueci de correr atrás da felicidade. Carmen sempre soube disso. A história de Carmen e Rafael se tornou um fenômeno nacional. Foi tema de livros, documentários, filmes e até uma novela da Globo. Mas eles raramente davam entrevistas, preferindo deixar que suas ações falassem por eles. A Fundação Antônio Silveira já havia beneficiado mais de 50 mil pessoas diretamente e criado 12 mil empregos. O programa habitacional de Rafael havia construído 30 mil casas em todo o Brasil. Juntos, eles provaram que era possível ser bilionário e ao mesmo tempo ser uma força para o bem. Carmen, disse Rafael numa tarde, brincando com suas filhas no quintal da casa dela. Você acha que meu pai está vendo tudo isso? Tenho certeza que sim, meu filho. E tenho certeza de que ele está orgulhoso. Por quê? Porque você aprendeu a lição mais importante que ele queria te ensinar. Que lição? Carmen sorriu, vendo as netas de Rafael brincando com seus bisnetos no jardim. Que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. E que família não é quem tem seu sangue, mas quem tem seu coração. E assim, a faxineira que conquistou um coração bilionário e o filho que escolheu o amor em vez da ganância escreveram uma das mais belas histórias de justiça, generosidade e valores familiares do Brasil contemporâneo. Sempre que alguém perguntava a Carmen como era ser uma das mulheres mais ricas do Brasil, ela respondia com um sorriso simples que sempre teve. Eu já era rica quando cuidava do seu Antônio. Rica de amor, de propósito, de família verdadeira. O dinheiro só me deu a oportunidade de dividir essa riqueza com quem mais precisa. E essa é a maior herança que uma pessoa pode deixar, ter feito a diferença na vida de outras pessoas. Na entrada da Fundação Antônio Silveira, uma placa dourada traz a frase que resume toda a história. A verdadeira fortuna se mede não pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha, em memória de Antônio Silveira, que aprendeu essa lição através do coração puro de Carmen Silva. E toda vez que uma criança ganhava uma bolsa de estudo, toda vez que uma família conseguia sua casa própria, toda vez que uma mulher conseguia abrir seu pequeno negócio, o legado de amor de um magnata, uma faxineira e um filho continuava, se multiplicando pelo Brasil afora. Fim. Se você se emocionou com esta história incrível de amor, lealdade e justiça, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Qual foi a parte que mais tocou seu coração? Conta aí nos comentários. E fica ligado que toda semana tem uma nova história emocionante aqui no canal. Até a próxima!